Boa noite, alunos, tudo bem? Eu resolvi gravar essa aula porque vocês terão que fazer a AP de português sozinhos e como nós não estamos presencialmente, né, a gente não está tendo avanço nas nossas aulas. Muitas das aulas do Centro de Mídia são aulas que nós já aprendemos, coisas que nós já vimos, coisas que vocês já fizeram, mas, ou seja, né, não estamos avançando no conteúdo. Não estou trabalhando, não estou tendo como trabalhar coisas novas com vocês, né? Por questão do tempo, tá bastante difícil a gente se adaptar a tudo isso, né, que está acontecendo de forma online. Eu tive que avançar muito no conhecimento de tecnologia para poder me aproximar mais de vocês, né? Tive que aprender rapidamente, praticamente em 15 dias tive que aprender muita coisa de tecnologia para poder trabalhar com vocês, oferecer o melhor. Enfim, eu estou aqui para ler os textos, para explicar as habilidades, para explicar conteúdo, né, que eventualmente nós não tenhamos visto, tá? E eu aconselho vocês a pegarem a AP. Peguem as APs para que vocês possam acompanhar a leitura juntamente comigo. Assim fica mais fácil vocês verem, né, essa aula gravada e acompanharem as leituras, as explicações, olhando nos textos, olhando nas atividades, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Então, o nosso primeiro texto é um poema, tá? A AP traz um poema de Alberto de Oliveira. Alberto de Oliveira, gente, ele foi um parnasianista. Aí nós vamos ter que lembrar desse período aí, do parnasianismo, que aconteceu juntamente com o realismo e com o naturalismo, do meio para o final do século XIX, tá? Então, esse Alberto de Oliveira, ele foi também líder parnasiano, tá? E ele integra aí a tríade juntamente com Raimundo Correia e com o famoso Olavo Bilac, tá? Olavo Bilac é o parnasianista mais famoso que nós temos, mas Raimundo de Oliveira, ele integra essa tríade aí dos poetas parnasianos, tá? E para a gente compreender esse poema, nós vamos ter que lembrar do parnasianismo, tá? O parnasianismo foi uma estética literária, né? Como eu disse para vocês, que aconteceu do meio para o final do século XIX, tá? Os estilos, né? Eles eram muito assim diversos, mas havia uma tendência em observar o mundo de uma maneira mais objetiva, tá? Então, o que aconteceu? Eles tiraram de lado o subjetivismo do romantismo, tá? O subjetivismo, aquilo que era próprio do sujeito, toda a emotividade do romantismo, eles deixaram de lado e observava-se o mundo mais objetivamente, detendo-se em objetos e cenas. Então, eles aboliram praticamente a subjetividade, a emotividade do romantismo. E o que eles queriam? Eles queriam um maior rigor com a forma da poesia, tá? Eles se preocupavam mais com a forma do que com o conteúdo. E esse rigor formal, ele se dava por meio de versos, tá? Os versos muito bem trabalhados, com rimas bem elaboradas. Então a gente vai ver rimas impecáveis, rimas muito precisas, combinação de palavras muito precisas. A gente vai ver muita sonoridade nos poemas, tá? Figura de linguagem, né? Sonora, a literação, a sonância, vai ter muito nos poemas para marcar o ritmo, tá? Uma métrica precisa, um vocabulário rico, raro, preciso. Eles vão buscar esses efeitos sonoros para impressionar os sentidos, né, da gente através de uma forma muito bem elaborada desse poema.
Então, a beleza da poesia deveria ser alcançada por um trabalho que buscasse o rigor da forma mesmo, tá? E ele, então, desse rigor, né, de se preocupar mais com a forma do que com o conteúdo, nasce a famosa teoria, a arte pela arte. Então, os parnasianos, eles queriam a arte pela arte, tá bom? Então, era uma poesia descritiva, tá? Poucas figuras de linguagem, porém, os versos muito rebuscados, precisos, rimas combinadas, sonoridade, tudo isso, tá bom? Características do poema parnasiano. O vocabulário rebuscado, como eu falei para vocês, né? Bastante enriquecedor, com palavras difíceis, combinações perfeitas, métrica regular, preferência pelo verso alexandrino de 12 sílabas, rima regular, rimas raras. O poema ele vai ser mais descritivo e narrativo, poucas figuras de linguagem. Então, o poema de Alberto de Oliveira, né, que aparece aqui na AP, ele se chama Última Deusa. Foram-se os deuses, foram-se em verdade, mas das deusas alguma existe, alguma, que tem teu ar, a tua majestade, teu porte e aspecto, que és tu mesma, em suma. Ao ver-te com esse andar de divindade, como cercada de invisível bruma, a gente à crença antiga se acostuma e do Olimpo se lembra com saudade. De lá trouxeste o olhar sereno e garço, o alvo colo onde em quedas de ouro tinto, rútilo rola o teu cabelo esparso. Piscas alheia à terra essa tristeza que possuis é de estátua que ora extinto sente o culto da forma e da beleza. Percebam que ele usa no poema dele o culto da forma e da beleza, que é o que? O princípio do parnasianismo, é o que eles queriam, né? A arte pela arte, eles cultuavam a forma e a beleza, na verdade, do poema, tá? Então, o que? Ele usa aqui a figura da mulher, né? Comparando a mulher com uma divindade, mas para dizer, né, que os parnasianistas, eles cultuam a forma e a beleza do soneto, tá? Percebam, né, que as rimas são precisas, verdade, majestade, alguma, suma, divindade com saudade, bruma acostuma, e daí os tercetos, né? Esse garço, daí vem tinto, garço rima com esparso. O segundo verso aqui vai rimar com o segundo do último terceto, tá? Tinto e extinto. Tristeza com beleza. Então, assim, muito preciso, né? Extremamente trabalhado esse poema aqui. Questão número 1. Identificar marcas linguísticas em um texto. História em quadrinhos, letra de música, poema, trecho de romance, resenha, argumentativo, do ponto de vista do léxico. Então, o que ele quer? Para nós aqui, no caso é o poema. Marcas linguísticas. Então, são marcas da nossa língua, tá? Vamos ver o que ele quer na questão. Rútilo e ouro são substantivos, tá? Então, eles estão em destaque. Então, rútilo e ouro destacados no poema foram palavras escolhidas para descrever a beleza da personagem e são termos geralmente utilizados em quais áreas, tá? Que área que a gente usa mais esses metais aqui, rútilo e ouro, tá? Em português aqui não usa, né, metal, nem matemática. Então, prestem atenção, tá bem fácil, tá? Questão 2, habilidade. Relacionar textos literários, aí a literatura, e o momento de sua produção. Então, no caso desse poema, a gente tem que observar o parnasianismo, tá? O momento da sua produção.
considerando os contextos histórico, social e ou político da época, do parnasianismo, tá? Então, lembrar a arte pela arte, culto à forma. Mais objetividade do que subjetividade. Então, não tem sentimentalismo no poema, tá bom, gente? Ele é mais preciso, o que ele quer, o que ele está preocupado é com a forma e com o conteúdo, o que ele está preocupado é com a beleza, culto ali a beleza e a arte, tá? Culto à forma e a beleza. Então, questão 2. No poema Última Deusa, pelo contexto histórico e literário do parnasianismo, o espaço feminino no final do século XIX é representado por meio do quê? Então, aí, recuperem aí o que eu falei para vocês, das características do parnasianismo, que vocês conseguem responder. E questão 3. Uma das características desse poema, além da composição em verso e estrofes, então estrutura composicional, a composição ele é um soneto, tá? Formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Então, além da composição, né, da estrutura, o que ele quer saber agora? Ele quer saber a questão da métrica, né, do poema, combinação de rima, sonoridade, tá bom? Então, preste bastante atenção aí, o que é que ele vai valorizar aí, nesse poema. Próximo, leia a tirinha, né? E responda a questão 4. É uma tirinha, usando a linguagem dele. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, vamos ver a habilidade. Reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos ortográficos e morfossintáticos, adequação ortográfica, concordâncias verbal e nominal, vocativo, numerais em um texto. História em quadrinhos, letra de música, poema, trecho de romance, resenha argumentativa. Então, a questão 4, gente, é uma tirinha, né? E aqui cai uma matéria nova, que nós não chegamos a trabalhar, tá? Estava na apostila São Paulo Faz Escola, no final, né? Fazia parte do conteúdo do primeiro bimestre e eu não consegui trabalhar com vocês. O que é isso? É o termo acessório chamado vocativo, tá? Assim como nós temos o artigo, né, que acompanha o substantivo, assim como nós temos o verbo, nós temos uma expressão que a gente usa na nossa língua que é chamada de vocativo. Ele é muito fácil, tá, de entender. O vocativo, gente, ele é um termo que a gente usa para interpelar quem está nos ouvindo, para chamar o nosso ouvinte, chamar quem está nos ouvindo, tá? Então, a gente vai dizer que ele é um termo de chamamento, dirigindo a pessoa com quem a gente está falando, tá bom? Então, por exemplo, ô menino, eu estou aqui esperando você me falar, né? Então a gente se dirige assim, né? Ô menino, vírgula, estou aqui esperando você se manifestar. Outro exemplo. Ô mulher, será que você não me atende, né? Então esqueci da vírgula, tá? Ô mulher, vírgula, será que você não me atende? Então o vocativo ele vem para chamar atenção, daí tem uma vírgula e vem o restante do enunciado, tá? Vamos mais um exemplo. Ei, você aí, né, vírgula, me dá um dinheiro aí, né, aquela marchinha conhecida, tá? Então tem o vocativo, vírgula, e
o restante da frase, tá? Ei, você aí, vírgula, trate de fazer as minhas atividades, tá? Eu tô me dirigindo a você, né? Através do vocativo. Ei, você aí, vírgula, trate de fazer as minhas atividades. Isso é vocativo. Ele é muito fácil. Depois eu passo uns exercíciozinhos para vocês aprenderem, monto uma questão bastante explicativa, colocando coisas do vocativo para vocês entenderem melhor, tá? E essa questão, a questão 4, vai pedir para que vocês reconheçam na tirinha esse termo de chamamento, chamado de vocativo, tá? Então, ei menino, desligue a televisão, tá? Ei menina, vírgula, acorde, tá na hora de ir para a escola, entendeu? Tô fazendo um chamado aí, ei você, vírgula, presta atenção. Então, na tirinha, onde que tá esse termo aí de chamamento, né? Que chama atenção aí e põe vírgula e depois continua, tá? Então, presta atenção, tá bom? Para que serve, né, o vocativo? Eu acho que é essa a pergunta. Para que serve a expressão? Então, na verdade, ele é um termo de chamamento, tá? Não posso falar a resposta, vocês que têm que pensar, mas se tiverem dúvida, vocês me chamam. A questão 5, gente, senhora José de Alencar vai trazer aí um excerto do romance Senhora. Eu espero que alguma de vocês já tenha lido, tá? É muito bonito, a gente tem ele na biblioteca lá da escola, tem ele em PDF. Então, José de Alencar é a primeira fase do romantismo, lembra? Aí a gente vai ter que voltar nas características do romantismo para tentar entender o período aí desse romance Senhora. Então, características do romantismo: oposição ao clássico, a narrativa ampla, refletindo uma sequência temporal, né? Ela se desenrola aí numa sequência de tempo. O indivíduo passa a ser o centro das atenções. Que mais? Exaltação ao nacionalismo. Lembra o que era, tudo que era nacional tinha valor, né? O nacionalismo, a natureza, a pátria. Houve a criação do herói nacional, né? O índio, o sertanejo, esses eram os heróis nacionais. Muito sentimentalismo, subjetivismo, demais aquilo que é próprio do sujeito, tá? Personagem ali, né? Protagonista, então vai ser muito subjetivo, supervalorização das emoções, a idealização da sociedade perfeita, idealização do amor, né? Idealização do casamento. A mulher, né, é perfeita, idealização da mulher como um ser perfeito. A mulher, ela tinha que casar, né? A mulher ali, naquele período, ela nascia e já era preparada para o casamento. Então, a mulher tinha que casar, né? Essa era a coisa mais importante ali do período do romantismo, né? O casamento era muito valorizado ali, tá? E a mulher era para o casamento. Então, vamos ler aqui. Senhora José de Alencar. Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentários malévolos de que usam vesti-la os nevoeiros. A Aurélia era órfã. Tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda, para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira,
que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. A convicção geral era que o futuro da moça dependia exclusivamente de suas inclinações ou de seu capricho, e por isso todas as adorações se iam prostrar aos próprios pés do ídolo. Assaltada por uma turba de pretendentes que a disputavam como o prêmio da vitória, Aurélia, com sagacidade admirável em sua idade, avaliou da situação difícil em que se achava e dos perigos que a ameaçavam. Então vamos lá. No trecho extraído do romance Senhora, 1874 a 1875, de José de Alencar, os eventos históricos retratam. Então, né, como é que era, né? O que retratava mais ali, tá? Tá fácil. Questão 6. A leitura do trecho do romance Senhora pressupõe que a Aurélia era o quê? Também tá fácil, hein, gente? Leia o texto e responda a questão 7 e 8. As formigas. O mundo dos insetos é predominante entre todas as espécies sobre a face da Terra. E quem domina esse vasto e estranho mundo formado por pequenos seres são as formigas. Pertencem à ordem Hymenoptera, o mesmo grupo das vespas e das abelhas. As formigas são insetos sociais que vivem juntos em colônias. Todas as espécies se agrupam em uma única família, chamada de família Formicidade. Mesmo assim, as diferenças entre as diversas espécies são acentuadas, variando desde a formiga comum até as rurais especializadas em cortar folhas e outras partes vegetais para garantir a própria sobrevivência. As colônias são de porte médio a grande, com muitas rainhas. Novas colônias são provavelmente formadas pela migração de uma ou mais rainhas, acompanhadas por um número de operárias. Essas possuem o hábito de se movimentar em fileiras perfeitas. São importantes pragas domésticas, pois consomem vários tipos de alimento, tendo preferência por substâncias adocicadas como açúcar, bolos e outros. Habilidade: inferir informação implícita em textos. Então, é uma informação que não está ali muito aparecida, que você não consegue ver muito claramente, tá? Então, a leitura do texto permite inferir que há o quê? Prestem atenção, tá? Porque não tá difícil. O que mais que ele está querendo falar ali, tá? Tem uma coisa implícita ali que é bem mais a informação de que são insetos que vivem em colônia, que andam em fileira. É muito mais, né, do que comer doce, tá? Tem uma coisa aí interessante que está implícito aí e que é a resposta dessa questão 7. Questão 8. Habilidade: identificar marcas linguísticas de um texto do ponto de vista do léxico. Então, novamente, né, marcas da nossa língua. E a questão 8 é sobre o adjetivo, tá? Agora, então presta atenção. O adjetivo estranho foi utilizado no texto para caracterizar o mundo dos insetos e... Então, adjetivo é uma qualidade, né? Então, a qualidade estranha foi utilizada no texto para caracterizar o que, gente? Também tá fácil, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, vocês me chamam. Bom, depois nós teremos uma outra tirinha para responder as questões 9, 10 e 11. Posso destruir o cano com meus músculos? Ou com a força da minha mente? Ou com raios de calor?
ou com meus dentes. Super insistente. Então vamos lá. Habilidade. Reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos ortográficos e morfossintáticos. Adequação ortográfica, concordâncias verbal e nominal, vocativo, numerais em um texto. História em quadrinhos, letra de música, poema, trecho de romance, resenha argumentativo. Questão 9. Nos 3 últimos quadrinhos, a conjunção ou introduz uma circunstância de que? Lá, vamos lembrar, né? As conjunções, a gente aprendeu, eu mandei para vocês uma atividade que tem todas as conjunções. Então, se vocês tiverem guardado essa atividade, né, ou tiverem anotado, tem todas as conjunções. Nós temos as aditivas, as adversativas, as explicativas, as alternativas, né? Estão lembrados? E ou é uma dessas aí, tá? O que ela vai demonstrar? Introduz uma circunstância do quê? Ou uma coisa ou outra, tá? Vamos lembrar, tá fácil. Vocês já aprenderam. Questão 10. Habilidade. Reconhecer aspectos lúdicos, informativos ou críticos em um texto, história em quadrinho, letra de música, poema, trecho de romance, resenha argumentativo. Questão 10. As tentativas da personagem. Então, aí é sobre prestar atenção, né, nas tentativas dela, tá? Se tiveram êxito, se trouxeram irritação, se significaram satisfação, se incluíram falhas ou se foram frustradas, tá? Tá bem fácil, presta atenção. Só prestar atenção na tirinha aí que vocês vão responder. Questão 11. Habilidade. Reconhecer os elementos constitutivos da organização de um texto. História em quadrinhos, letra de música, poema, trecho de romance, resenha, argumentativo. Bom, gente, então, as principais características das histórias em quadrinhos são. Então, aí a gente vai ter que lembrar, né, como é que é a característica do texto História em Quadrinhos. Lembra que a gente estudou? Cada texto tem uma estrutura, né? Cada texto tem uma forma. A gente viu que o artigo de opinião, por exemplo, é um texto argumentativo, né? Ele tem que ter um título, ele tem que ter a tese, ele tem que ter os argumentos. Mesma coisa a notícia, lembra? A notícia ela até pode ter um título, que é a manchete, tem um subtítulo, depois ela tem o lead dela, né? Que são as informações principais, o que, onde, quando, como, porquê, né? A entrevista, que é um texto que se caracteriza, né, pela presença do par adjacente de perguntas e respostas. O conto, que é uma narrativa curta, com poucos personagens, tem a figura do narrador, tem a introdução dela, tem o clímax, tem o desenvolvimento. E a história em quadrinhos, né, a HQ, o que é que ela tem? Como é que a gente identifica que o texto é uma história em quadrinho, tá? Então, gente, ó, só para mostrar para vocês, né, a HQ, a forma dela, né, além dos desenhos, tem uma coisa que é muito importante ali em cima, ó. O que aparece ali, né? O que são as caixas do quê? O que são essas coisas, né? Onde estão a fala do personagem dentro, tá? Então, só lembrando, isso daí é muito importante. E lembrando quantas vezes aparece o ou aí para vocês, né? Nos 3 últimos quadrinhos aí, tá a conjunção aí, né? O ou, tá? Ou isso, ou aquilo outro. Então, tá bem fácil aí, não tem erro, tá bom, gente? Vamos para o próximo. Leia o texto e responda as questões 12, 13 e 14. A associação de doença mental à violência em Coringa é criticada por especialistas.
estigmatização de transtornos preocupa, mas filme também é elogiado por destacar deficiências no tratamento de pessoas com psicose. Por Alice Cravo. Rio. Trazer à tona, através da dramaturgia, temas relacionados à saúde mental é considerado de extrema importância por especialistas. No entanto, eles ressalvam cuidados são necessários para reduzir a estigmatização sofrida por quem tem algum tipo de transtorno. O filme Coringa, dirigido por Todd Phillips e em cartaz nos cinemas, levou médicos e psicólogos a questionar o tratamento dado ao transtorno mental vivido por Arthur, personagem principal da trama. O protagonista, Joaquim Phoenix, é cotado para o Oscar de melhor ator, e o personagem é um clássico vilão de Gotham City, no universo do Batman da DC Comics. A nossa sociedade preza muito o belo e o perfeito, mas o filme trata de uma parte dolorosa e sofrida da realidade de uma pessoa que tem uma doença mental grave. Os dedos queimados de nicotina, a magreza, tudo isso é retratado. É uma parte da sociedade que a gente não quer ver, que as famílias não querem revelar. E o cinema foi lá e mostrou, diz aqui a psiquiatra Alcina Barros, doutora em Ciências do Comportamento. Equívocos potencialmente perigosos. Para Breno San Vicente, doutor em Psicologia pela PUC, Rio Grande do Sul, e professor da PUC Rio, o filme comete equívocos potencialmente perigosos para a estigmatização do paciente. Um deles é a falta de um diagnóstico preciso da doença de Arthur, que tem traços que misturam transtornos mentais já conhecidos pela sociedade, como a depressão. As manifestações apresentadas não são compatíveis especificamente com nenhum dos transtornos reconhecidos. Arthur tem um pouquinho de cada uma e não se encaixa em nenhum diagnóstico. Assim, acaba sendo retratado mais como um louco do que como uma pessoa que sofre com uma doença a ser tratada, explica o especialista. Outro problema apontado por San Vicente, que gerou muitas críticas ao filme, é a associação da doença mental à violência. Para ele, a agressividade do personagem é tratada com muita ênfase, deixando para um plano secundário da trama questões importantes, como a interrupção do seu tratamento. É importante mostrar como o ambiente influencia na doença, mas ao mesmo tempo o filme associa de uma maneira muito forte esses transtornos à violência. Quanto mais doente Arthur ficava, mais agressivo se tornava. E é fato que essas pessoas são mais vítimas de violência do que praticantes. O problema não é tratar da violência, isso pode de fato acontecer, embora seja menos comum, mas sim mostrar esse aspecto com tanta ênfase e tratar de uma maneira mais sutil, por exemplo, a interrupção do tratamento. A psiquiatra Alcina Barros, especialista em psiquiatria forense, pontua, no entanto, que a trama retrata os multifatores da vida de Arthur que o levaram para a violência extrema. Entre eles, ela destaca o abandono do sistema de saúde, as violências físicas e a discriminação sofridas ao longo de sua vida. Ele sofreu maus tratos da mãe, teve seu tratamento médico cortado pelo governo, foi rechaçado no trabalho, é discriminado na rua, violentado, agredido pelo homem que ele acreditava ser seu pai e ainda virou chacota quando tentou a carreira de comediante. A sua violência é, portanto, reativa. Ele não planeja os ataques e não tortura ninguém. Não tem traços de psicopatia. A violência do Arthur é uma pessoa, um impulso. Não, a violência do Arthur é uma resposta, um impulso. Então é mais aqui um artigo de opinião, né, gente? No começo parece resenha falando do filme, mas na verdade ele está mais falando
de como o filme tratou um doente mental ali, né? Utilizando a figura do Coringa para mostrar o problema de uma doença mental. Então, habilidade: diferenciar as partes principais das secundárias de um texto, tá? Então, parte principal e parte secundária desse texto aí. A informação secundária no texto, secundária, que está em segundo plano. A importância de mostrar como o ambiente influencia na doença, o protagonista cotado para o Oscar de melhor ator, a violência de Arthur é uma resposta ao impulso, a preocupação com a estigmatização de transtornos mentais, a associação da doença mental à violência. Então, ó, essa primeira aí, ó, a importância de mostrar como o ambiente influencia na doença, eu vou dizer para vocês, ela tá correta, tá? Porque ele tá querendo realmente mostrar isso daí, né? É uma informação que ele usa para sustentar a tese dele, tá? De que o que o Coringa faz é uma reação, né? Então, não é essa a resposta, tá? Que vocês têm que marcar. Isso daí não é secundário. O que mais? A violência de Arthur é uma resposta ao impulso, então isso daqui ele tá fechando a tese dele, tá? Também não é a informação secundária aí, não. É o que ele tá usando para defender a tese dele. A preocupação com a estigmação de transtornos mentais. Vamos ver. Então, ó, a D, preocupação com a estigmação de transtornos mentais, também faz parte da tese dele. Então, não é secundária, tá bom, gente? Eu tô falando mais assim porque eu achei que talvez vocês fossem encontrar dificuldade aí, tá? E a última, a associação da doença mental à violência, também pertence à tese dele. Essas questões fazem parte da tese dele, tá? Ele quer defender a tese de que o meio, né, ali influencia, tá? A pessoa a se tornar isso daí, né? A se tornar um doente mental, tudo que aconteceu com ele. Então, a secundária é a vida dele, né? De ser ator, tá? Então, vou dar esse caldinho aí para vocês. Agora, outra habilidade na questão 13. Estabelecer relação entre tese e os argumentos oferecidos para sustentar essa tese, tá? Que ele quer defender. Então, vamos lá. Qual que é a tese? A tese é aquilo que o autor pensa, né, sobre o assunto. Então, ele lembra que eu falei para vocês? Ele vai desenvolver uma tese e depois ele vai usar argumentos para defender essa tese dele. Então vamos lá, trazer à tona, através da dramaturgia, temas relacionados à saúde mental é considerado de extrema importância por especialistas. Ó, primeiro parágrafo ele já está dizendo aqui que ele vai falar de temas relacionados à saúde mental, tá? É considerado de extrema importância por especialistas. No entanto, eles ressalvam cuidados são necessários para reduzir a estigmatização sofrida por quem tem algum tipo de transtorno. O filme Coringa, dirigido por Todd Phillips e em cartaz dos cinemas, levou médicos e psicólogos a questionar o tratamento dado ao transtorno mental vivido por Arthur, personagem principal da trama, tá? Então, essa é a tese dele, né? Já tá mostrada aí. Depois, ele vai usar argumentos para defender essa tese, tá? Então, só para vocês, para facilitar, vamos tentar entender essa palavra que ele usou aí. O que seria estigmatização, tá? Vamos ver no dicionário online português, para vocês poderem compreender.
que seria estigmatização? Ação ou efeito de estigmatizar, de marcar com estigma. É ato de marcar negativamente algo ou alguém. A estigmatização do funk se pauta somente em preconceito, tá, gente? Então, é ato de marcar negativamente alguém. Então, olha só, quando a gente entende essa palavra, fica fácil, ó. Ele está ressalvando cuidados são necessários para reduzir essa estigmatização sofrida por quem tem transtorno, né? Então, está relacionado aí ao preconceito mesmo, tá bom, gente? Então, essa é a tese aí, e depois ele vai usar argumentos aí para defender. Questão 13. Um dos argumentos que confirma a ideia defendida no texto é, tá, gente? Então, ó, a A já está descartada, é cotado para o Oscar de melhor ator. A gente viu que isso daí é ideia secundária, tá bom? Então tem uma alternativa que está mais forte ali, que ele vai usar para que está relacionada à tese dele. 14. Questão 14. A habilidade é identificar o tema do texto. Tá fácil, né? Qual que é o tema desse texto? Tá falando do quê, né? Ele desenvolve a tese em cima de um tema, né? E qual que é esse tema? É o quê? É o problema do quê? Mental, né? Pessoas que têm transtornos mentais, pessoa que tem algum tipo de transtorno mental. Então, esse é o tema. Então, descubram aí nessas alternativas. Leia o texto e responda a questão 15. ABC, Luiz Fernando Veríssimo. Quando a gente aprende a ler, as letras nos livros são grandes. Nas cartilhas, pelo menos nas cartilhas do meu tempo, as letras eram enormes. Lá estava o A como uma grande tenda, o B com o seu grande busto e sua barriga ainda maior. O C sempre pronto a morder a letra seguinte com a sua boca grande. O D com seu ar próspero de grão-senhor, etc. Até o Z, que sempre me parecia estar olhando para trás. Talvez o porquê não se convencesse que era a última letra do alfabeto e quisesse certificar-se de que atrás não vinha mais nenhuma. As letras eram grandes, claro, para que decorássemos a sua forma, mas não precisavam ser tão grandes. Que eu me lembre, minha visão na época era perfeita, nunca mais foi tão boa, e no entanto os livros infantis eram impressos com letras graúdas e entrelinhas generosas, e as palavras eram curtas, para não cansar a vista. À medida que a gente ia crescendo, as letras iam diminuindo e as palavras aumentando. Quando não se tem mais uma visão de criança, é que se começa, por exemplo, a ler jornal, com seus tipos miúdos e linhas apertadas, que requerem uma visão de criança. Na época em que começamos a prestar atenção em coisas como notas de pé de página, bulas de remédio e subcláusulas de contrato, já não temos mais metade da visão perfeita que tínhamos na infância e esbanjávamos nas bolas da Lulu e no corre-corre do Faísca. Chegamos à idade de ler grossos volumes com o corpo 6, quando só temos olhos para as letras gigantescas, coloridas e cercadas de muito branco dos livros infantis. Quanto mais cansada a vista, mais exigem dela. Alguns recorrem à lente de aumento para seccionar as grandes palavras em manejáveis monossílabos infantis e para restituir as letras à sua individualidade soberana como tinham na infância. De tanto ler palavras, nunca mais reparamos nas letras, e de tanto ler frases, nunca mais notamos as palavras com todo o seu mistério. Por exemplo, pode haver palavra mais estranha do que esdrúxulo? É uma palavra, sei lá, esdrúxula. Ainda bem que nunca aparecia nas leituras da infância, senão teria nos desanimado. Na verdade, acho que as crianças deviam aprender a ler nos livros do Hegel e em longos tratados de metafísica.
Só elas têm a visão adequada à densidade do texto, o gosto pela abstração e tempo disponível para lidar com o infinito. E na velhice, com a sabedoria acumulada numa vida de leituras, com as letras ficando progressivamente maiores, à medida que nossos olhos se cansavam, estaríamos então prontos para enfrentar o conceito básico de que vovô vê a uva e viva o vovô. Depois o significado das palavras está no rodapé, tá, gente? Ali tem o significado de esdrúxulo, tem, né, de Hegel lá, que foi um filósofo alemão, tá? Que ele cita. Questão 15. Habilidade. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Então, gente, o que é ironia? Eu sou irônica na medida em que eu quero dizer uma coisa e na verdade eu digo outra, tá? Então, qual desses trechos abaixo aí será que está mais presente aí essa ironia do autor, né? Dele querer dizer uma coisa e na verdade, né, ele diz outra. Ele tá sendo irônico aí, tá? Não tá difícil. Tem uma coisa que tá muito clara aqui, gente. Só vou dar uma dica, é quando ele se dirige às crianças, tá, gente? Acho que crianças deviam aprender a ler livros, né, de metafísica. Prestem atenção, tá? Leia o texto e responda a questão 16. Resenha da semana com amor, Van Gogh. Então, agora sim é uma resenha. É um dos poucos filmes que conseguem transmitir uma declaração de amor e uma homenagem tão intensa, com um dos visuais mais deslumbrantes que você verá esse ano nos cinemas. Em Amsterdã, no museu que leva de Vicente Van Gogh, e é parada obrigatória para quem visita a cidade, você acompanha a evolução do pintor, onde percebe-se claramente sua bipolaridade e variação com suas pinturas de acordo com seu estado de espírito. Inspirado na vida e nas obras de Van Gogh, o longa Com Amor, Van Gogh é um dos poucos filmes que conseguem transmitir uma declaração de amor e uma homenagem tão intensa, a começar pela forma com que foi conceituado. E é o primeiro longa de animação feito inteiramente de pintura a óleo, seguindo o próprio estilo do artista que está retratando. O filme é extremamente hábil em inserir flashbacks em preto e branco do passado de Van Gogh, o que acaba aumentando ainda mais o contraste das cores em movimento, em especial o amarelo. Para chegar a este nível, a animação contou com cerca de 100 artistas e absurdos 60.000 frames, transformando seu visual em uma das coisas mais deslumbrantes que o cinema já viu. Habilidade. Reconhecer aspectos lúdicos, informativos e ou críticos em um texto. História em quadrinhos, letra de música, poema, trecho de romance, resenha, argumentos. A crítica sobre o filme está expressa em, tá? Então aí você vai ver onde que está o argumento dele nessa resenha, em que ele faz uma crítica, tá bom? Ao filme. Tá fácil, tá, gente? E é isso aí. É a última questão. Se vocês tiverem dúvidas, me chamem, tá? Me perguntem, que eu ajudo vocês a pensar, tá bom? A responder. Algumas eu já dei umas dicas bem claras aí para vocês, vai ficar bem fácil, tá bom? Então, se vocês tendo dúvida, vocês me chamam. Beijão, tchau!